Errou! Estamos de volta, gente, no nosso segundo vídeo, onde nós falaremos sobre a linguagem das emoções. Já entendemos, né, gente, que o universo, ele fala uma linguagem e essa linguagem é musical, né? Depois que a orquestra está pronta, né, e essa orquestra ela se manifesta através de padrões vibratórios, né? A velocidade vibracional determina como os acordes se manifestam. E depois que os acordes estão prontos, né, as partículas universais se juntam, criando essa orquestra, ela se manifesta através de cor, através de luz, através de matéria, através de vida, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre as emoções, sobre a linguagem das emoções e como ela se conecta com a linguagem do universo. Existe um conhecimento milenar que é o hermetismo, né, o conhecimento hermético de Hermes Trismegisto, e ele costuma dizer que o que está dentro está fora, né? Assim embaixo como em cima, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora, assim fora como dentro, né? Então nós somos um microcosmos do macrocosmos, e a ciência percebe isso o tempo inteiro, né? Cada vez que a gente consegue mergulhar mais fundo, né, na nossa estrutura, né, orgânica e atômica, a gente consegue encontrar verdadeiras galáxias dentro da nossa estrutura molecular. Mas antes de a gente falar sobre a questão das emoções, eu gostaria de falar sobre um hábito, né, um hábito destrutivo que 99% das pessoas têm, a forma como lidar com as emoções, né? Esse hábito se chama racionalização exacerbada. Temos o hábito de racionalizar as nossas emoções, né? E quando nós, por exemplo, às vezes nós estamos passando por algo na nossa jornada e não entendemos o porquê estamos passando por isso e tentamos encontrar respostas racionais para entender nossos sentimentos ou como nós nos comportamos, né, diante da nossa vida. E isso, gente, não funciona, não dá certo, né? Por quê? A nossa mente racional, ela é matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2. Mas a nossa mente emocional, 1 mais 1 pode ser 1 milhão, pode ser menos 100. Né? Por quê? Porque enquanto a nossa mente racional ela é matemática, a nossa mente emocional ela é vibracional. Né? Então não tem como a gente entender as nossas emoções racionalmente. Pelo menos a princípio, tá, gente? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. É como se a nossa mente racional falasse português e a nossa mente emocional falasse aramaico, sei lá, falasse hebraico, falasse alguma língua alienígena. Porque realmente, vamos pensar em termos de cérebro, né? Temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O nosso hemisfério direito ele é emocional, o nosso hemisfério esquerdo ele é racional. E é exatamente isso que acontece. Os dois hemisférios eles falam linguagens completamente diferentes, mas quando elas se juntam, eles criam uma terceira linguagem, uma terceira interpretação. Por isso eu costumo dizer que a linguagem do nosso cérebro é 1 mais 1 é igual a 3. Por que igual a 3? Porque a gente conserva as informações interpretativas, né, de cada hemisfério, mas gera uma terceira interpretação. E é assim que funciona a ferramenta que a gente vai falar amanhã, né, que é como utilizar a linguagem do universo terapeuticamente. Porém, é importante que a gente tenha em mente isso, gente, não dá para racionalizar. Que se algum desequilíbrio está se manifestando em nossa realidade externa ou interna, significa que algum padrão emocional, pensamentos e emoções, o padrão eletromagnético dos nossos pensamentos e emoções, dos nossos sentimentos, né, estão em desequilíbrio de alguma forma, né? Então, mas Celso, se cada parte do meu corpo, né, ele quando entra em desequilíbrio, significa que tem uma emoção, uma interpretação, né, de uma experiência que gerou uma emoção, e essa interpretação está em desequilíbrio, então eu consigo entender racionalmente. É exatamente isso. Você não consegue entender a emoção racionalmente, mas você consegue entender pelo resultado para encontrar a causa. Então, por exemplo, se eu tenho um problema no meu fígado, eu, por exemplo, que tive hepatite, significa que há muita raiva, né? Então, a raiva, intolerância, intransigência, toda vez que a gente tem raiva da vida, raiva de pessoas ou raiva de si mesmo,
raiva de situações, raiva de padrões que se repetem na nossa jornada. E toda vez que a gente acumula e a gente mantém esse padrão de emocional, né, nesse caso da raiva, o nosso fígado vai entrar em desequilíbrio. O que significa isso? Significa que pelo resultado, pelo desequilíbrio do meu fígado, eu sei que há raiva. Isso pode acontecer consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente fala, não, mas eu não sou uma pessoa que guarda raiva, eu não sou uma pessoa que alimenta a raiva. Mas quando a gente vai fazer o que a gente chama de mergulho profundo, né, é quando a gente vai cavando as nossas crenças, as nossas emoções, a gente vai encontrar lá no fundo que a emoção que fundamenta os desequilíbrios que a gente está vivenciando estão calcados na raiva. Entende? Então, não dá para você entender a emoção racionalmente, mas você consegue entender o resultado das emoções racionalmente. E aí a gente consegue ir para a causa. Né? Essa é a primeira informação que você precisa entender. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que o corpo fala, né? E é exatamente isso. Né? Aprender essa linguagem corporal, aprender a linguagem das emoções, aprender a linguagem de como as nossas emoções reverberam no nosso universo interno e externo, é assumir o controle da nossa jornada. Né? Mas não é controle, gente, no sentido de manter o leme sobre o meu controle. Não. É entender que a única forma de nós assumirmos o controle da nossa caminhada é abrindo mão do controle. O que significa isso? Que nós precisamos estar alinhados com a matriz divina, como eu já comentei no vídeo passado, né? Porque quando nós estamos alinhados, nós pensamos e sentimos de forma harmônica. Mas quando estamos afastados da fonte da vida, nós vibramos no medo. E o medo é a raiz de todos os desequilíbrios. Quando a gente pensa sobre o poder, né, da nossa mente, o poder desse padrão eletromagnético, né, que são os pensamentos, as emoções, né, os pensamentos são elétricos e as emoções são magnéticas, e tudo no universo que se manifesta visivelmente, ele só se manifesta através de padrões eletromagnéticos. Né? Toda vez que esses dois padrões eles se chocam, gera um colapso, e esse colapso ele gera manifestação. Isso traz um conceito muito bacana, né, que é tema de muitos filmes, que é a máquina do tempo. Sim, a máquina do tempo ela existe, né, e ela se chama mente. A nossa mente é uma máquina do tempo. O tempo linear, como nós conhecemos, né, passado, presente e futuro, ele só existe na nossa mente. Né? E na verdade, o que realmente existe é o presente. Pense bem, se você tem um projeto, tem um sonho, né, tem algo que você queira muito que se manifeste no futuro, quando é que você vivencia isso? Agora. Quando você lembra de uma memória, não importa se a memória é positiva ou leve ou pesada, né, uma memória gostosa, agradável ou desagradável, não importa. Quando é que você vivencia isso? Agora. Na verdade, quando eu falo mente, não estou falando de cérebro, tá, gente? O cérebro ele é uma ferramenta da mente. Né? O cérebro, na verdade, ele não entende passado, presente e futuro, só entende o agora. O cérebro ele é um exemplo, né, claro do conceito, né, filosófico milenar, né, do eterno agora. Eckhart Tolle tem um livro, né, ele fala sobre o poder do agora. É um livro que eu indico para você ler. É um livro extremamente precioso, né, porque quando a gente aprende a viver no agora, a gente aprende a arte da gratidão. Né? A gente aprende a arte de estar 100% presente. Em outros vídeos você pode encontrar, né, na página da Transmutação Emocional, eu falei sobre um exercício chamado limpeza pulmonar, onde é um coringa, né? Se você está ansioso, você consegue se reequilibrar. Se você está sem foco, você consegue alinhar o teu foco. Se você está com insônia, ele consegue te harmonizar para você dormir. Se você acordou preguiçoso, ele consegue renovar a tua energia. Na verdade, respirar é se alimentar. Mas a grande tacada, o grande segredo dessa ferramenta é que ele te traz para o agora. E estar no agora é assumir o poder de ser quem você é.
né? E não aquele que você gostaria de ser baseado em referências externas, né? A gente tem que parar de ficar procurando referências em outras pessoas e começar a entender que cada um de nós é único. A vida de outras pessoas nunca será sua, né? Os nossos sonhos, eles precisam estar calcados no desejo da plenitude, no desejo de ser feliz, né? E de resplandecer essa felicidade, né? Para sermos quem somos, amor em ação. Isso me traz um toque muito importante para vocês entenderem. Sonhar é importante, mas fundamentar a tua vida em sonhos é limitante. Por que isso acontece? Os sonhos nasceram para morrer. Os sonhos nasceram para se realizar. Quando um sonho se realiza, ele deixa de existir. E aí você vai ter que criar novos sonhos para alimentar novos propósitos. E isso infinitamente durante toda a nossa caminhada. Então, sonhar é saudável? Claro que é saudável. Todo ser humano sonha. Quem não sonha está morto, né? Porém, a gente calcar a nossa vida no desejo de realização de sonhos é nos limitar a vivenciar pequenos momentos, né, de êxtase sensorial ou de êxtase físico-químico. O problema da gente fundamentar a nossa vida nos sonhos, em sempre realizar sonhos, é que nós estamos assinando um atestado de viciados. Porque quando a gente realiza um sonho hoje, uma série de neurotransmissores são liberados pelo nosso corpo, gerando sensações de bem-estar, né? E aí, quando esse sonho se realiza, ele deixa de existir e abre espaço para um novo sonho. Quando esse novo sonho entra em cena, né, como teu novo objetivo, a gente não busca, normalmente, pelo menos isso inconscientemente, vivenciar novas experiências sensoriais ou eletroquímicas, né? O que a gente busca é aquela referência de prazer e de êxtase que tivemos com a realização de outras experiências. E o que acontece muitas vezes é que a gente realiza um sonho e depois percebe que não era isso que a gente queria. Ou a gente realiza o sonho, tem aquele momento maravilhoso e passa, né? Então, a gente buscou tanto na nossa vida realizar aquele objetivo, e quando a gente realiza aquele objetivo, não preenche, né? Não faz a gente realmente feliz. Então, é por isso que eu costumo dizer, gente, que felicidade é um eterno estado de gratidão incondicional e não um eterno estado de realização. Realizar é uma consequência do padrão vibratório que você vibra. Quando você vibra em harmonia, alinhado com a matriz divina, todo o universo contribui para o teu bem-estar. Não importa de que área, financeiro, emocional, sexual, profissional, familiar, toda a tua vida entra em equilíbrio quando você está alinhado com a fonte. Mas quando você está afastado da fonte, não adianta, você vai se tornar um viciado eletroquímico, né? Viciado em adrenalina, viciado em noradrenalina, viciado em serotonina, viciado em dopamina, né? Tudo isso a gente precisa, tá, gente? Mas não que a gente precise calcar a nossa jornada em experiências para que isso seja despertado. Quando você está bem, quando você está harmonicamente alinhado, equilibrado, tudo isso é distribuído de forma perfeita, né? Não precisamos fundamentar a nossa vida em realizações, né? Mas em gratidão incondicional. Desejamos, sonhamos, porque não sabemos quem somos. O grande problema da humanidade é um problema existencial, é um problema essencial. Se ele soubesse quem é, se você soubesse quem é, se nós soubéssemos quem somos, não precisaríamos desejar ou sonhar absolutamente nada, porque tudo já conspira a teu favor, né? Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja e a versão sua de realização, ela já existe, porque não somos formiguinhas, somos campos de probabilidades e todas as probabilidades já existem, todas as versões
de você realizando o sonho, de você não realizando, de você feliz e de você infeliz, de você saudável, de você doente, não importa, todas as versões elas já existem. É o que a gente costuma chamar de realidades alternativas, né? A gente costuma falar sobre multiverso. Esse é um outro tema que poderia falar em algum outro momento sobre o universo holográfico. Mas se você tiver em mente que tudo conspira a teu favor e que tudo aquilo que você deseja já existe e que a versão sua realizado, feliz, pleno, completo já existe, se você pensar dessa forma, você vai entender que a vida é simples. Se você tiver em mente que o presente é sempre o presente, você vai estar sempre aberto, sempre com a guarda baixa, sempre se permitindo absorver essas informações com gratidão, entendendo que a vida está te presenteando com ferramentas para você para você encontrar sempre a melhor versão de você mesmo. A complexidade, gente, ela é do ego. Eu vou explicar para vocês como que o ego funciona. O ego, gente, ele não é um inimigo, tá, gente? O ego, ele é um professor. Ele é a parte de nós que se autoafirma, que precisa se apresentar, que precisa de palmas. É a parte de nós que precisa de palmas, que precisa de carinho, que precisa de atenção, é a nossa parte carente. Tudo isso é ego. E existem duas ferramentas que o ego Existem duas formas do ego se apresentar. Existem várias, tá, gente? Mas eu vou citar duas, que são as duas principais, que é a culpa e a projeção. O sentimento de culpa mantém a pessoa presa em um padrão de ter que se sentir carente e necessitado de perdão, de carinho, de amor e por aí vai. Se somos amor em ação, gente, nós resplandecemos amor, não precisamos de amor, somos amor, entende? Porque quando a gente pensa que precisa de amor, é como se o amor fosse algo fora de nós, é como se o amor fosse algo diferente, como se fosse algo completamente separado de nós, e não é, é a nossa essência. Na verdade, cada partícula que compõe o universo é puro amor. A matriz divina é puro amor. A orquestra das partículas, que a gente já conversou, é amor. Precisa vibrar amor. Quando não vibra no amor, vibra no medo. E aí entra a função do ego, que é nos mostrar de alguma forma que estamos fora desse padrão. Mas eu gostaria de utilizar o exemplo da projeção. Por exemplo, você não consegue lidar com preconceito, ou com uma intolerância, ou com uma impaciência, com uma irritabilidade, você não consegue lidar com a diferença e com uma série de coisas. E aí o que a gente faz? Ao invés de a gente admitir que há algo em nós que precisa ser transformado, porque o amor é incondicional, tá, gente? Se o amor não é incondicional, é barganha afetiva. Você ama a pessoa pelo que ela é, ou você ama a pessoa por aquilo que ela te dá? Porque se você ama a pessoa pelo que ela te dá, você está fazendo uma barganha afetiva. Você não ama a pessoa, você ama o que ela te proporciona. E isso não é justo com a outra pessoa. E também com você não, porque você está negando a sua essência vibracional de ser amor incondicional. Então, gente, projetar aquilo que a gente não consegue lidar é algo inevitável. Eu vou usar uma analogia para você entender melhor. Olha, eu estou aqui embaixo do sol. A gente está no planinho fechadinho, não dá para ver, eu vou mostrar em outras imagens, mas se o sol estiver atrás de mim, a sombra vai estar na minha frente. Se o sol estiver na minha frente, a sombra estará atrás, ok? Então, quando a luz está atrás, vamos utilizar a analogia de que o nosso foco está no passado. Então, toda vez que o nosso foco está no passado, as sombras estão na frente, nós estamos projetando uma sombra e essa sombra nos limita. É a sombra do medo, é a sombra da insegurança, é a sombra da depressão. Quando a luz está na frente, a sombra está atrás. A luz está na frente porque nós estamos sempre projetando no futuro, nunca estamos no presente, sempre projetando no futuro, sempre com o nosso foco no futuro. Então teremos uma sombra atrás, nos pressionando com ansiedade, com insegurança e com uma série de sentimentos desequilibrados que não nos permitem viver o agora, porque é agora que a gente
junta as informações, que a gente interpreta as informações que a gente tem, as ferramentas que a gente tem nesse momento, para manifestar aquilo que a gente quer. Então, quando é que a gente está no agora? Quando a luz está em cima. Porque quando a luz está em cima, a sombra está embaixo dos nossos pés, sobre o nosso controle. Entende? Então, não há pressão, né, para você chegar a algum lugar, e não há opressão, né, pelos erros do passado. Tudo o que há é a oportunidade, né, de entender que o presente é sempre um presente. Então, projetar aquilo que a gente não consegue lidar para fora é algo natural, né, do ser humano. O pulo do gato é a gente utilizar esse fato inevitável, né, de projetar as nossas culpas e projetar aquilo que a gente não consegue lidar nas pessoas, em situações, no governo, no chefe, nos pais, né, no companheiro, na companheira, nos filhos ou em qualquer outra coisa. Aproveitar que você já colocou para fora, porque quando você projeta para fora, você tirou, né, de dentro da sua incapacidade de lidar com as suas sombras para fora. Aproveita que já está para fora e deixa aí. Esse é o pulo do gato, de lidar com o ego. E é aí que a gente entende que a vida é simples. Porque você só consegue crescer, você só consegue evoluir quando você começa a se auto-observar. Lembra que a gente falou que a gente só consegue entender as emoções pelos efeitos? Quando a gente entende os efeitos, a gente consegue chegar na causa. Porque não há evolução sem auto-observação. Eu contei um pouquinho sobre a minha história, né, no primeiro vídeo. Eu contei um pouquinho sobre a questão da linguagem do universo e um pouquinho sobre a linguagem das emoções, né? E qual é a sua história, né? Como é que você está lidando com as suas sombras? Como é que você está lidando com seus conceitos de limite, né? Porque esses limites, eles só existem dentro da sua cabeça, tá bom? Então a gente vai se ver no próximo vídeo, onde chegaremos aonde acho que todo mundo está esperando, né? Que é a forma, a técnica de lidar com a nossa dificuldade de interpretar a linguagem do universo e de utilizá-la de forma positiva. Tá ok? Para que você possa realmente aprender a assumir o leme da tua jornada com harmonia e com muita leveza. Tá bom? Beijo no teu coração e até já.